Livro de Malaquias, capítulo 4. Onde se encontraram? Capítulo 4 de Malaquias. Vocês estão vendo uma página em branco entre Malaquias e o Novo Testamento? Para nessa página, está vendo essa página? Vou pregar sobre ela. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos. Diga comigo: Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento. Me dá sabedoria para entender a tua palavra. Neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça. Sai agora. Fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações. Saiam agora setas malignas, principados, potestades, demônios. Saiam agora. Diga: Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda te peço, por favor, coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Olhe para alguém que está perto de você. Vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final vai se converter e vai virar irmão. Com muito carinho, aperta a mão dele até ele falar aleluia. Diga para ele assim: nessa noite, Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Tem alimento para a sua alma. Diga: porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. Essa página aqui em branco, ela é conhecida como período interbíblico. Ela divide o Antigo para o Novo Testamento, a Velha Aliança para a Nova Aliança, e ela é conhecida também como o período do silêncio de Deus. 400 anos que Deus resolveu ficar em silêncio. Nesse período, não aparecem profetas, não aparecem homens dizendo assim diz o Senhor, e é conhecido como o período onde muitos apócrifos serão escritos. Deus não levanta profetas nesse tempo, porque Deus resolve ficar em silêncio. O último profeta que vai trazer as profecias de alinhamento, que vai selar o Antigo Testamento, vai ser Malaquias. E se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que os 4 capítulos são profecias voltadas para um alinhamento ao povo de Israel. Deus vai falar a respeito com os sacerdotes, Deus vai falar com levitas. Você vai ver profecias voltadas à família, profecias contra o divórcio. Você vai ver Deus falar para que o povo de Israel fosse levado ao arrependimento e mais uma vez voltasse ao primeiro amor. O capítulo 4 de Malaquias é um capítulo onde Deus fala sobre juízo, justiça. É um Deus irado que quer se manifestar no meio do povo e deseja entrar com autoridade e justiça. De modo que você vai perceber que após as profecias de Malaquias, Deus resolve ficar em silêncio. Deus não fala, não vão aparecer profetas nesse período. Contudo, é um período extremamente rico para a história. Nesses 400 anos vai aparecer um homem chamado Alexandre o Grande.
que vai ser um dos homens que vai lutar a respeito para que o povo voltasse, tivesse acesso, temor a Deus, o que diz respeito ao Deus de Israel. Além dele, vão aparecer outros homens na história, e é nesse período que vai surgir também uma grande quantidade de livros apócrifos. Você sabe que na teologia existe uma divisão entre livros inspirados por Deus e livros apócrifos. Os livros inspirados por Deus são os livros que estão no nosso cânon sagrado. Os que compõem a sua Bíblia, a Septuaginta chama como livros inspirados por Deus. Os livros apócrifos foram livros que não entraram no selo da Bíblia. Você sabe que a palavra Bíblia, ela significa a junção de livros. Os 70 sábios se reuniram, que é a Septuaginta, e definiram os livros que foram inspirados por Deus. Com que critérios? Livros que estivessem de acordo com a doutrina do Deus de Israel. Princípios que estivessem de acordo com aquilo que Deus determinou desde o Antigo Testamento ao seu povo. Então existem livros apócrifos que é contrário aos princípios do Deus de Israel. Exemplo, apócrifos que incentivam a adoração a anjos, apócrifos que incentivam a adoração a deuses, e que não poderiam entrar no contexto da Bíblia Sagrada, porque isso vai contra os princípios do Deus de Israel. Esse período é conhecido como silêncio de Deus. Deus não fala, não usa profetas, porém, os homens continuam se comunicando com Deus, com a tentativa, a existência de muitos livros apócrifos. Em Gênesis capítulo 1, Deus disse: criou Deus os céus e a... No princípio criou Deus o céu e a terra. As outras palavras são: e a terra era sem forma e vazia. Observe que um grupo de teólogos afirma que tudo que Deus cria com excelência. Deus cria com a sua plenitude. Deus não cria nada sem forma. Deus não cria nada de maneira vazia. Tudo que Deus faz é de forma completa. Então, por que Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia? Quem estudou teologia sabe que justamente nesse período, alguns teólogos afirmam que Lúcifer, Satanás ou diabo, foi lançado em direção à terra. E com a expulsão de Satanás em direção à terra, ela ficou sem forma e vazia. Existem alguns textos que falam sobre Satanás. Os principais é Isaías capítulo 14 e o texto também de Ezequiel. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12, diz assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e dizias no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É o diabo dizendo que a vontade dele era estar acima do trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo. E por causa do orgulho, da prepotência, da soberba, Deus destitui Satanás da função que tinha no céu e o expulsa para a terra. É nesse período que os teólogos afirmam que a terra ficou sem forma e vazia. O diabo tanto estava na terra que quando Deus criou o jardim, o diabo já estava lá. Ele se manifestou dentro da serpente. Deus cria os céus, cria a terra, cria o mar, faz o jardim e coloca dentro do jardim
um homem e faz também uma mulher. Deus coloca uma árvore dentro desse jardim e dá ali ao homem a ordenança de não comer do fruto dessa árvore. E diante dessa árvore nós percebemos muito nítido a ideia do livre arbítrio, direito de escolha. A árvore está ali, mas é o homem que decide se ele vai comer dela ou não. Você sabe que o diabo vai entrar na serpente. A serpente, por ser um animal astuto e de acordo com as características que o diabo queria usar para seduzir o homem, ele usa a serpente, seduz Eva e leva Eva ao pecado. A Bíblia diz que Eva vai consumir do pecado, vai influenciar Adão, seu marido, e quando Adão peca, Deus desce na terra para expulsar Adão e Eva do jardim. Contudo, antes de Deus expulsar Adão e Eva do jardim, você vai ver Deus dando maldições e profecias ao homem e à serpente. Maldição ao homem. Deus disse que ele viveria do suor do seu rosto. Ou seja, o homem teria necessidade de trabalhar e produzir para sobreviver. Segundo, Deus amaldiçoou a mulher. Por causa desse ato, o seu desejo será o seu marido, e multiplicarei as dores de parto. Terceiro, Deus vai entregar uma profecia para a serpente. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Se você observar, você vai ver a profecia de Deus contra a serpente. A primeira maldição é quando Deus vira para a serpente e fala: a partir de hoje, você rastejarás. Segundo, versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus faz uma profecia messiânica, dizendo que da mulher surgiria dela, nasceria da sua semente, alguém que feriria a cabeça da serpente. O diabo, ele sabe muito bem quem Deus é. Às vezes nós duvidamos do poder e da autoridade que Deus tem. Mas o diabo sabe muito bem quem Deus é. Ele sabe quem Deus é e ele sabe que Deus não mente. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria, diria e não aconteceria. O diabo sabe que Deus é a verdade. O diabo sabe que Deus cumpre aquilo que ele promete. O diabo conhece a natureza de Deus. Vou te dar um exemplo. Marcos capítulo de número 5. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, o demônio que está sobre o gadareno, ele grita dizendo, de longe: eu sei quem tu és. Vieste me atormentar antes do tempo. Eu sei que tu és o Filho do Deus vivo. O diabo sabe quem era Jesus. É interessante que o verso anterior, os discípulos questionam dizendo: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E o diabo responde lá na frente em Gadara quem era Jesus. É o Filho do Deus vivo. O diabo sabe que Jesus, ele é a verdade. O diabo sabe que Deus não mente. E por saber que Deus não mente, ele sabe que essa profecia vai se cumprir. A profecia que Deus fez no Éden, que da mulher nasceria alguém que esmagaria a sua serpente. Esse jargão, ele está conectado a esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, no contexto onde Deus fala com o homem, com a mulher e a serpente. Perceba que, então, o diabo sabe da profecia que há, que ele vai ser derrotado.
E sabendo disso, ele vai tentar de todas as formas, desde o momento que chegou na terra, desconstruir tudo que Deus faz, com a intenção de levar tudo à destruição. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Então, por mais que tenha alguém aqui com ótimo caráter, um ser humano maravilhoso, a partir de Adão todos pecaram. Todo homem está sujeito à queda, porque essa carne aqui, ela é resultado da geração adâmica. É uma carne corruptível, é uma carne destrutível. Por isso que há uma guerra espiritual entre a carne e as coisas do espírito. O diabo sabe que Deus não mente, sabe da profecia, e ele vai tentar desconstruir o propósito de Deus. Como? Você vai ver logo que Deus fala com Adão e Eva, eles vão gerar Caim e Abel. Abel vai perder a sua vida porque Caim vai matá-lo. Assassino, homicida, não pode pisar na cabeça da serpente. O primeiro homicídio da Bíblia é registrado na história de Caim e Abel. O diabo está tentando cercar a situação para que o propósito não se cumpra. E olha para mim, o diabo ele não tem a onisciência de Deus. Existem 3 atributos divinos que só Deus possui, segundo a teologia: onisciência, onipresença e onipotência. Onipotência tem todo o poder. Onipresença está em todos os lugares. Onisciência tem o conhecimento de todas as. O diabo não tem o conhecimento de tudo. Quando você vai ver Jó, capítulo de número 1, Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear e passear por. Então, o diabo não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não tem a onisciência de Deus. Satanás não tem poder de ler seus pensamentos. Ele não sabe o que você pensa. Ele não sabe quais são os seus planos. Mas ele cerca a tua vida de tal forma, porque a Bíblia diz que ele fica ao nosso procurando uma brecha para tragar. Ele cerca a sua vida de tal forma para tentar encontrar os planos e os projetos de Deus com a intenção de frustrá-los sobre a sua vida. O que é importante você entender é que o diabo não pode impedir os propósitos. Contudo, o pecado que você comete, ou a ação que você vive de desobediência, faz retardar o propósito sobre a sua vida. Porque o salário do pecado é e a primeira morte que gera é espiritual. A segunda morte que gera é a física. A terceira morte que gera é eterna. Como ele não tem a onisciência de Deus, não sabe os pensamentos de Deus, como ele não consegue ter o conhecimento de todos os lugares, ele sonda as coisas que estão ao nosso redor com a intenção de impedir o propósito. Ele sabe da profecia, o homem peca, lá na frente, a partir de Gênesis capítulo 6, Deus vai levantar um homem por nome de Noé. Noé é alguém que decide andar com Deus. Era um homem temente ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Noé amaldiçoa o seu filho. Mesmo andando com Deus, ele comete pecado. E quem amaldiçoa o filho não tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Você vai ver então Deus resolvendo fazer aliança com o homem. Essa aliança começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus escolhe Abraão. Abraão vai ser conhecido como pai da fé. E através dele Deus cria o projeto e o plano de restauração. Mesmo Abraão sendo pai da fé, nós sabemos que em uma situação ele vai omitir sobre a sua mulher, cometendo o pecado do engano, a ponto que Deus teve que intervir na história para que o homem não se relacionasse sexualmente com a sua mulher. E quem mente, quem engana, não tem poder de pisar na cabeça da serpente. Abraão vai gerar Isaque. Isaque vai seguir os mesmos passos do seu pai. E o que vai acontecer?
mentira e engano. Ele omite também a sua esposa, erra, e ele não tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai fazer pior. Jacó vai enganar o seu pai, Jacó vai enganar o seu irmão. Por isso a história chama Jacó como enganador. Ele engana, ele usurpa, ele mente, ele peca. Se tem pecado, não tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Então você percebe que o diabo, ele está dentro da história desconstruindo os homens que aparentemente Deus está levantando para uma aliança. O diabo não sabe o que Deus está projetando, mas o diabo sabe que esses homens estão debaixo de uma promessa. E ele vai tentando desconstruir o propósito. Jacó vai ter 12 filhos. Os 12 filhos, você sabe o que acontece? Vão ameaçar José, vão lançar José no buraco, falam para o pai que José estava morto, e o que acontece? Além de mentir, eles vão tentar matar o seu irmão. Quem mente, quem engana, quem comete homicídio, ou quem tenta cometer, não pode pisar na cabeça da serpente. As 12 tribos se levantam, porque os 12 filhos de Jacó se tornarão as 12 tribos de Israel. Quem está me ouvindo, diga amém. 12 tribos de Israel serão os 12 filhos de Jacó. Dessas 12 tribos, nós vamos Deus levantar um juiz para julgar a causa dessas tribos. E mesmo esse juiz, sendo um homem levantado por Deus para conquistar cenários, para vencer batalhas, esses homens irão pecar. Homens como Sansão, homens como que estavam também sendo envolvidos pela corrupção do pecado. Após o período dos juízes, nós vamos viver o período dos reis, período da monarquia. E aqui a coisa piora, porque quem conhece Bíblia sabe que os reis de Israel vão se virar contra os propósitos de Deus. Quem conhece Bíblia sabe que os reis, a maioria deles, caminharão em caminhos perversos. Eles viverão na idolatria. Teve um dos reis de Israel que vai oferecer o seu filho a Moloque, vai sacrificar seu filho aos deuses, vai trazer a corrupção para o meio do povo. Cada vez mais o homem se distancia de Deus, de modo que Deus está irado. Deus está irado e agora Deus resolve disciplinar o povo. As tribos de Israel começam a passar por um processo de extinção, de modo que só sobra a tribo de Judá. Eu disse a tribo de Judá. E a tribo que sobra, Deus resolve disciplinar. A disciplina de Deus é: eu vou levantar Nabucodonosor e vou colocá-los no cativeiro babilônico durante 70 anos. O povo sofre, o povo passa por humilhação, e mesmo sofrendo, eles não se arrependem e são levados pelo caminho da iniquidade. Deus levanta profetas, Isaías, Jeremias, Ageu, Malaquias e tantos outros para alinhar um povo que estava caminhando no caminho do pecado, da iniquidade. Malaquias vai ser o último profeta do Antigo Testamento, antes ainda do período interbíblico. E ele afirma, mostrando o juízo de Deus sobre o povo que não se arrepende, que não abre mão do pecado, que não deseja mudança. A profecia é contra sacerdotes, é contra levitas, a profecia é contra famílias, não contra literalmente, mas com o sentido dessas pessoas voltarem para o caminho do arrependimento. Até o momento que Deus resolve não levantar mais profetas. Na página em branco, Deus não levanta profetas para alinhar. Na página em branco, Deus não levanta homens para direcionar. Na página em branco, não existe mais assim diz o Senhor.
Esse período aqui será conhecido como silêncio de Deus. Aí você vai perceber, certamente, o inimigo ficar inquieto, porque ele não vê mais Deus levantar alguém para manifestar o seu poder. Deus está em silêncio e resolve não dizer nada. Aparentemente, o diabo pode ter pensado que tinha ganhado essa batalha. O próprio Jesus disse que o mundo já é do maligno. Sendo o mundo do maligno, tudo que vinha sobre a terra, o diabo vinha seduzindo ao pecado. Ele poderia gritar e dizer: acabou a história, não tem mais ninguém, a profecia não vai se cumprir, é impossível se cumprir. Todos os homens pecaram, até que depois de 400 anos, Deus resolve romper o silêncio. Capítulo 1 de Mateus vai falar sobre o nascimento de Jesus. O livro da geração de Jesus Cristo. Jesus vai vir da linhagem de Davi, da tribo de Judá. O diabo sabe que ele é o Filho de Deus. E por saber tanto que Jesus é o Filho de Deus, ele vai tentar também desconstruir o propósito. Primeiro, ele vai mandar Herodes matar todas as crianças do sexo masculino. Por que Herodes vai matar todas as crianças? Porque a intenção de Herodes era matar Jesus, para que Jesus não vivesse o propósito de Deus. Segundo, quando Jesus cresce, em Mateus capítulo de número 4, você vai ver o diabo tentando Jesus no deserto. Ele vai tentar Jesus para levar Jesus ao pecado. Preste atenção. Se Jesus peca, ele não tem autoridade. Quando Jesus vence o diabo no deserto, Jesus não vence o diabo como Deus. Jesus vence o diabo como homem. Perceba que a todo momento, no capítulo 4 de Mateus, o diabo estava desafiando a divindade de Jesus. Se tu és filho de Deus, por que tu não pega essa pedra e transforma em pães? Aí Jesus vai dizer: nem só de pão viverá um homem, mas de toda pá que sai da boca de... Então perceba, Jesus vai vencer o diabo através da pá. Segundo, o diabo vai dizer, a Bíblia está escrito que se tu te lançares daqui, tu dará ordem aos seus anjos para te guardar. Jesus vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu. A todo tempo, o diabo tenta Jesus para que Jesus usasse a sua divindade. Só que Jesus não está sendo tentado para usar o seu poder como Deus. Ele está sendo tentado para vencer como homem. Porque ele tem que passar pelas circunstâncias humanas. Em Hebreus a Bíblia diz que tudo Jesus foi tentado. Jesus vai sentir na pele os desejos, as vontades. Ele vai ser tentado pelo diabo, mas ele permanece vencendo pela palavra. O diabo vai tentar de todas as formas condenar Jesus. Ele usa fariseu, ele usa saduceu, ele usa jebuseu, ele vai usar várias classes com a intenção de contaminar Jesus. O diabo vai, então, preparar uma cilada na lei para crucificar Jesus. Jesus vai ser levado para a cruz do Calvário. Quando Jesus está na cruz, a sensação que se tem é que a missão acabou. Jesus entra na cruz e grita, está consumado. Quando ele está consumado, o primeiro dia, volta o silêncio de Deus. Deus não usa profeta, não aparece ninguém, ninguém fala nada, ninguém se manifesta, ninguém diz nada. O mesmo silêncio do período interbíblico, nós vamos ver no período que Jesus morre. Segundo dia, não há profecia, não há revelação, ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Quando é na madrugada de domingo pela manhã, ao terceiro dia, a pedra do sepulcro será removida. E agora Jesus vai ressuscitar. Vai vencer a morte. Vai vencer o pecado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele vence o diabo. Vence o pecado. Vence a morte.
e deixa um spoiler lá na frente, porque ele disse para os discípulos algo que para mim é uma mensagem subliminar para o diabo. Ele disse: em meu nome expulsarão, curarão. Aí ele olha para os discípulos e diz: pegarão em serpentes e não sofrerão dano algum. Tomarão alguns tipos de bebidas e não sofrerão nenhum tipo de dano. Essa página em branco aqui, ela é conhecida primeiramente como o período do silêncio de Deus. Mas olhe para cá. Deus está em silêncio, mas Deus não está ausente na história. Porque o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está ausente. Vem cá, Glauber, rapidinho, levanta, fica aqui do meu lado. O Glauber está do meu lado aqui em silêncio, sim ou não? Ele não precisa falar nada. O fato dele estar em silêncio não significa que ele não está presente. Ele está em silêncio, mas ele está do meu lado. Da mesma forma como Deus está em silêncio, mas não está ausente da tua história. Diga para alguém perto de você: Ele está em silêncio, não ausente. Diz: Ele está em silêncio, não ausente. Ele está em silêncio, mas está presente. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Ele está em silêncio, mas está operando. Ele está em silêncio, mas Ele está fazendo. Deus pode não estar levantando profeta. De repente você não vai ouvir esse que te digo hoje. Deus pode não levantar alguém para dizer para você. Mas uma coisa você tem que ter certeza: Ele está presente de manhã, de tarde, de noite sobre a tua vida. Só quem crê dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa. Primeiro, Ele está em silêncio, mas não está ausente. Segundo, você vai ver após a página em branco, as primeiras palavras do capítulo 1 de Mateus diz: no livro da geração de Jesus Cristo. Olha para cá. A primeira palavra do capítulo 1 de Mateus é falando sobre o nascimento de Jesus. Eu vim entregar uma profecia para quem tem boca para dar glória e dizer que Jesus vai nascer hoje na sua casa. É muita profecia para 4 mãos e 5 glórias. Vou repetir a profecia: Jesus vai nascer hoje na tua casa. Jesus vai nascer na vida do teu parente. Jesus vai nascer na vida da tua mãe. Jesus vai nascer na vida da tua mãe. Jesus vai nascer na vida do teu pai. Eu estou profetizando, não tem ninguém dando glória. Jesus vai nascer na vida do teu parente. Jesus vai nascer na vida da tua casa. Eu vim profetizar para quem tem fé para receber, que da página em branco vai aparecer Jesus nascendo na tua casa. Terceiro, a página em branco não é um ponto final. Aparentemente o diabo pode olhar para a história e achar que aqui acabou a história. Mas a página em branco não termina a história. Ela é apenas uma vírgula. Diga para pelo menos 3 pessoas: a história vai continuar. Diz: a história vai continuar. Debaixo de guerra, mas a história continua. Debaixo de luta, mas a história continua. Debaixo de opressão, mas a história continua. Debaixo de problema, mas a história continua. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória, que você pode estar frustrada, você pode estar decepcionada, você pode estar com problema, você pode estar com guerras emocionais, você pode ter perdido família, você pode ter se frustrado na tua vida financeira, mas apesar dos pesares, a história vai continuar. Pega na mão de alguém que está perto de você, balança ele até ele acordar que ele dormiu. Diga para ele assim: Satanás não manda na tua história. Diga: desse ponto final, diga: Jesus coloca a vírgula para mostrar para o diabo que a história vai ficar melhor. Quem dá glória recebe, quem recebe dá glória quem tem manda glória, porque a decepção não muda a tua história, as derrotas não mudam a tua história, os problemas não vão mudar a tua história, as crises não mudam a tua história. O diabo está dizendo que chegou ao ponto final, mas eu vim dizer para alguém que agora que o negócio vai ficar gostoso.
Quem está recebendo, dá um grito de glória a Deus. Irmão, se você não voar agora, você não voa nunca mais. Romanos 16, versículo 20. Olha o que diz lá, Romanos 16, verso 20. Paulo está lançando uma palavra para a igreja. E a profecia foi essa: porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aqui a profecia se cumpre. Porque Jesus não só vence a morte, Jesus não só vence o pecado, Jesus não só vence o diabo, mas agora vai chegar o tempo aonde ele vai pisar na serpente debaixo dos pés da igreja. Pisa no chão, pisa para acordar que você está dormindo, pisa. Olha para o chão, aponta e diga: Satanás, a tua hora vai chegar. Diga: em breve, o Deus de paz esmagará a tua cabeça debaixo dos meus pés. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quem pega da glória, quem dá glória pega. Da glória quem tem manda glória. Da glória quem recebe da glória. Da glória a Deus quando a vigília está começando é fácil. Eu quero ver começar a dar glória agora 11 horas da noite. Eu vim profetizar que ele vai pisar na serpente. Ele vai esmagar a cabeça dela. E aquilo que te derrotava, aquilo que te machucava, aquilo que te feria, a opressão que vinha contra a tua vida, nunca mais vai existir, porque ele vai pisar na cabeça da serpente. Ebacamalaço, repamadacomadachura badacalabaraga. Jesus poderia pisar sozinho, sim ou não? Deus poderia pisar sozinho, sim ou não? Mas ele resolveu dizer para a igreja que vai pisar na cabeça da serpente debaixo dos pés da igreja. Levanta a mão quem tem fé. Se tiver mais fé, levanta as duas. Porque ninguém da tua casa vai se perder. A sua família não vai se perder. Seus filhos não vão se perder. E quem viver verá. Do ponto final, Deus diz que a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Quem está recebendo da glória do tamanho da vitória? Página em branco, silêncio de Deus. Capítulo 1 de Mateus. O texto diz que Jesus aparece na história. E eu gosto das primeiras palavras que diz: o livro da geração de Jesus. A primeira palavra de Mateus capítulo 1 é livro. Grita comigo, diga livro. Tá fraco, diga livro. Para acordar o irmão que está dormindo, diga livro. Livro significa a próxima página da sua história é Jesus aparecendo dentro dela. Não. Eu vou melhorar aqui para você entender. Eu não estou dizendo que Jesus não estava na história, porque desde Gênesis Jesus está presente na história. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 15, é uma profecia messiânica. Em breve, o que vai nascer da mulher vai pisar na cabeça da... Essa palavra está apontando para Jesus. Jesus não nasce no Novo Testamento. A história de Jesus já foi projetada antes da fundação do mundo. Só que Jesus não aparece em Gênesis, Jesus não aparece em Êxodo, Jesus não, não aparece em sentido físico, não aparece no sentido humano. Jesus não aparece em Deuteronômio, Jesus não aparece em Salmos, Jesus não aparece nos Salmos, Jesus vai aparecer em Mateus, nos Evangelhos. Ele vai aparecer na história. Após 400 anos de silêncio, Jesus resolve aparecer. Eu não estou dizendo que Jesus estava ausente, Jesus continuava presente, mas ele não aparecia. Então a profecia para quem tem boca para dar glória é: a próxima página da tua história é Jesus aparecendo. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta a mão dele até ele falar em língua estranha. Se não falar, tu enfia o dedo no olho dele que ele acorda. Diga para ele assim: te prepara, porque o negócio vai ficar bom.
Quem viver verá. O que Deus vai fazer é muito grande. Diga, Ele não está ausente, Ele sempre esteve presente. Diga, mas agora, no mês de junho, na tua casa, Ele vai aparecer. Vai aparecer para o teu filho. Se for para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, tem demônio caindo por terra. Enquanto a igreja bate palma, a pombagira já saiu, preto velho foi embora, trancar a rua não vai trancar mais rua nenhuma. Zé Pilintra já meteu o pé, porque vai ter mudança nessa casa. Jesus vai aparecer para o teu filho, Jesus vai aparecer para o teu pai, Jesus vai aparecer para a tua mãe, Jesus vai aparecer para o teu primo, Jesus vai aparecer para o teu colega, Jesus vai aparecer nessa empresa. Ele sempre esteve presente lá, mas Ele não se mostrou presente lá. Ele sempre esteve presente na tua família, mas tem gente que ainda não viu Jesus. Ele sempre esteve presente na vida do teu filho, mas Ele não mostrou ainda para o teu filho. Agora te prepara, porque assim como Saulo no caminho de Damasco, ele viu Jesus aparecer diante dos olhos. Jesus vai aparecer para alguém na tua casa. Levanta a mão que eu estou sentindo o negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para essa noite, antes ainda de terminar esse mês, alguém na tua família vai viver a maior experiência com Jesus. Mas só recebe essa profecia quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Dá glória quem tem manda a glória. Dá glória quem pega dá glória. Dá glória quem recebe manda a glória. Dá glória quem tem manda a glória. Jesus vai aparecer nessa empresa, Jesus vai aparecer no teu trabalho, Jesus vai aparecer nessa rua. Quem achou que a tua história iria terminar com uma página em branco, eu vim dizer que Ele vai começar a escrever na história e mostrar o poder dele sobre a tua casa. Diga para 3 pessoas: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Diz: cada glória vai cair, vai cair, vai cair, vai cair agora, vai cair na tua casa, vai cair na tua família, vai cair na vida do teu ministério, vai cair. Só quem pega dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. A última palavra do diabo não é do diabo. A última palavra não é de Satanás. A última palavra não são dos demônios. A última palavra não é de Lúcifer. A última palavra não é do inferno. A última palavra não é de Beelzebul. A última palavra não é de Astarote. A última palavra não é de Lilith. A última palavra não é de Mamon. A última palavra não é de Dagon. A última palavra não é do diabo. A última palavra não é de espírito maligno. A última palavra não é de preto velho. A última palavra não é de pombagira. A última palavra não é de Zé Pilintra. A última palavra não é de tranca-rua. A última palavra não é de orixá. A última palavra de Iemanjá, a última palavra de demônio, a última palavra de vela vermelha, vela amarela, vela azul, vela preta, vela rosa, vela branca. A última palavra é do leão da tribo de Judá. 30 segundos dando glória, quem consegue? 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, quem pega? 19, 18, solta o grito, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, abre a boca, 9, 8, 7, 6, 5, abra a boca para dar glória a Deus. Quem recebe, dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa. Se você recebeu, você vai dar um tapinha na mão de 3. Mas calma, espera. Se você for doido igual eu, Valmir, você vai bater na mão de 5. Mas se você for tomar de Deus igual eu, Valmir, o pastor Carlos, você vai bater na mão de 7. Vai olhar nos olhos dele e vai dizer: não é ponto final, é só uma vírgula. Diz: não é ponto final, é só uma vírgula. A história vai continuar na tua casa, vai continuar na tua família, vai continuar no teu ministério, vai continuar na tua saúde. A história vai continuar. O diabo não vai destruir. O que Deus tem para fazer é algo sobrenatural.
Salabarabassura mandarabara.